Bom dia! Como é que vocês estão, fofos? Tudo bem? Gente, ó, seguinte, a gente vai dar continuidade ao nosso tema, tá bom? Que é função. Porém, função que a gente começou a ver agora na aula online de hoje, dia 7, é um tema que ele é um pouco abrangente demais. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou separar essa aula em dois vídeos, tá bom? Para que a gente consiga entender tudo. Então eu vou colocar um vídeo curto para vocês entenderem tudo sobre ele e outro vídeo curto para dar para entender tudo sobre ele também. Se não, se eu fizer uma aula muito extensa, vocês vão ficar um pouco perdidos aí, tá bom? Nesse tema, fechou? Então, gente, presta atenção. Como a gente tinha visto já na videoaula, a gente tem esses ovinhos que são conjuntos, tá bom? Agora a gente vai colocar o nome para as coisas. Então, a gente vai ter, quando a gente tem uma função, a gente vai ter o conjunto A e o conjunto B. Sempre, tá bom? O que é um conjunto? Um conjunto é aquilo que a gente está estudando, o conjunto dos números naturais. É um conjunto, tá? Aqui nesse caso a gente está fazendo um conjunto bem menor. Por exemplo, 1, 2, 3, 4 e 5. Entendeu? São números bem menores, tá ok? Então, conjuntos bem menores, com muito menos elementos, tá bom? Então, o que cada bolinha vai ser? Cada bolinha vai ser um elemento. Fechou? Aqui, agora, a gente vai aprender a identificar o que é uma função e o que não é uma função. Deu para entender? Então, ó, primeiro caso, a gente tem o conjunto A com seus elementos, seus 3 elementos, um conjunto B com seus 2 elementos. Tá ok? Pessoal, percebam que para esse elemento eu tenho um respectivo em B, tá? Para esse elemento eu tenho outro respectivo em B. E para esse aqui, eu tenho algum elemento respectivo em B? Não. Se a gente tem um elemento no A, que quando ele vai passar pela função, ele não tem um elemento em B, ele não é uma função. Simples assim. Então, se a gente tiver algum elemento, alguma bolinha no conjunto A, tá? Que não esteja com a setinha, isso daqui não é uma função. Não é uma função. Tá ok? Segundo caso. Primeiro elemento de A tem um elemento respectivo em B. Segundo elemento de A tem outro elemento respectivo em B. Terceiro elemento, ele se direciona, ele tem duas setinhas saindo desse elemento. Se direciona para dois valores em B, dois elementos em B, diferentes. Isso pode acontecer em alguma função? Sim ou não? Não também. Então, se a gente tiver um caso parecido com isso, com duas setinhas saindo de uma bolinha do A, não é uma função. Tá? Então, pessoal, acho bom vocês escreverem aí no caderno de vocês, além disso tudo, o que? O que eu estou explicando. Então, aqui no primeiro caso, coloca, se a gente tiver uma bolinha sem setinha saindo do A, não é uma função. Se a gente tiver uma bolinha com duas setinhas saindo do A, não é uma função. Beleza? Terceiro caso, temos o conjunto C e o conjunto D, tá bom? Essa quantidade de elementos aqui não vai importar muito pra gente. O importante é a gente entender esse conceito, beleza? Do conjunto C a gente tem um elemento que tem uma setinha para um outro elemento em D. Do conjunto C a gente tem um outro elemento que tem uma setinha para um outro elemento em D. Professor, nesse caso, tem um elemento a mais no D, que ele está sem setinha. Isso pode? Pode. É uma função. Isso pode. Tá bom? Aqui embaixo, último caso. Temos o conjunto E e o conjunto F. O conjunto E tem 3 bolinhas. E o conjunto F? 2 bolinhas, 2 elementos, tá bom? Primeiro elemento do E, tem uma setinha saindo. Segundo elemento do E, tem uma setinha. Terceiro elemento do E, tem uma setinha. Todos têm só uma setinha saindo. Ah, professor, mas aqui no conjunto F, eu estou recebendo 2 setinhas.
Pode? Pode também, tá bom? É uma função também. Beleza? Fechou? Fechou? Fácil. Primeira parte já foi aqui, hein? Vamos lá. A segunda parte. Olha lá. Agora a gente vai aprender, pessoal, sobre nomenclatura de algumas coisas que serão muito usuais, tá? Muita gente tem dúvidas sobre isso. Eu espero que vocês consigam compreender tudo sobre, tá bom? Isso daqui cai muito em vestibular, o que eu vou passar agora para vocês. Então é uma coisa que não vai servir só para hoje, vai servir para sempre. Então, por favor, tentem entender tudo sobre, beleza? Ó, conjunto A, conjunto B, beleza? São dois conjuntos, tá bom? No conjunto A eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. No conjunto B eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa quantidade, como eu falei, a quantidade não vai alterar em nada, não vai mudar nada, tá bom? Você ter mais elementos ou menos aqui hoje não vai mudar em nada. Pessoal, ó, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, tá? Nomenclatura. O conjunto A, que é da onde saem os elementos e passam pela função, que são as setinhas, tá? O conjunto A ele tem os seus elementos, como a gente acabou de ver. Esse conjunto todo, num contexto de função, é chamado de domínio. Domínio. Tá bom? Então, da onde saem os elementos é o domínio. Muito bem. Aonde a gente tem todo esse conjunto em B, tem um outro nome, tá? Esse conjunto todo, com todos os elementos de B, é o contradomínio. Fechou? Então, conjunto A, domínio. Conjunto B, contradomínio. Agora, a gente tem que frisar uma parte importante, que é a função. A função é o que? Essa transição, tá? Entre um elemento e outro, essa setinha. Se a gente tem esse ponto, ele tem uma setinha. Esse daqui também. Esse daqui também. Esse daqui também. Esse daqui também. E esse aqui não tem uma setinha. Beleza? Então, aqui dentro desse conjunto B todo, a gente tem pontos que recebem setinha e pontos que não tem setinha nenhuma. Beleza? Então, todos esses pontos que recebem uma setinha vão receber um nome especial, um nome diferente, que vai ser muito usual, tá bom? O nome disso vai ser imagem, tá bom? O elemento que sobrou, que não tem a setinha, ele não vai ter um nome, tá bom? Ele ou eles, vamos supor que a gente tenha um outro ponto aqui, não vai ter um conjunto com um nome que represente eles. O importante é frisar os que recebem a setinha. Eles são chamados de imagem. A soma de todos os que recebem a setinha com os que não recebem são o contradomínio. Fechou? Por hoje é isso. Aí eu vou gravar agora a próxima videoaula, tá bom? Continuando e mostrando um pouco mais na prática. Aqui foi só teoria. Agora eu vou mostrar um pouco mais na prática. Perfeito? Um beijo!